gente é polêmico, a gente fala muita coisa, pessoas gostam, pessoas não gostam, mas o resultado a gente sempre apresenta. E nesse momento, como é que você está vendo a situação política? Olha, eu acho que o Brasil, infelizmente, está muito restrito, né, a opiniões muito presas a Lula e Flávio Bolsonaro. O Brasil é muito mais do que isso, né? As pesquisas mostram, inclusive, que a maior parte das pessoas não se sente representada por esses grupos. E o maior mal do Brasil hoje é o crime organizado. A gente vê territórios completos sendo dominados por essas facções. Eu acho que a gente precisa de alguém com coragem para falar que a gente tem que fazer aqui no Brasil o que Bukele fez em El Salvador. Eu tenho propostas bastante fortes. Eu até agradeço a tua coragem, a abertura de portas para falar essas coisas, porque nem em todos os lugares a gente pode falar isso. Mas, a meu ver, e o projeto do nosso grupo é esse, a gente deveria criar um presídio de segurança máxima, muito isolado, tá? Para que esses faccionados, né, o Marcinho VP, o pai do Oruan, o próprio Oruan, talvez, né, Marcola, Fernandinho Beiramar e quantas outras figuras famosas não passaram aqui pelo Brasil, para que essas pessoas ficassem presas o resto de suas vidas. A gente tem que fazer no Brasil o que Bukele fez em El Salvador. Bukele pegou um país que era o país mais violento da América Latina e ele transformou nos países mais seguros do mundo. O que ele fez? Ele falou, nós vamos assumir a guerra contra o crime organizado. A guerra já existe. Nós já estamos em guerra. Nós já temos territórios dominados pelo Comando Vermelho. Nós já temos territórios dominados pelo PCC. Eles vendem gás, vendem internet, vendem crack, vendem cocaína, vendem arte. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que assumir a guerra contra esses faccionados e prender essas pessoas. Em caso de confronto com a polícia, essas pessoas têm que ser mortas. Não existe meio caminho para isso. Não existe, mas o garantismo, mais os direitos fundamentais. A partir do momento que o homem se coloca como membro do Comando Vermelho, ele perdeu o seu direito de ser cidadão brasileiro. Esse homem tem que estar preso ou morto. Não existe meio termo para essas pessoas. No Rio tem gente presa, acusada de envolvimento com facções, com o Comando Vermelho. Você sabe de quem estou falando, né? Gente lá. É que tem tanta gente. Gente alta lá no Rio. Muito bem. E essas pessoas? Esses medalhões que também fazem parte desse... Eu acho que no Brasil a gente deveria fazer o seguinte, a gente deveria entender que existem os crimes comuns. Então, eventualmente, uma pessoa que cometeu um crime comum, mas ela não é faccionada, ela tem que ter todos os seus direitos e prerrogativas garantidas. E você tem os crimes ligados a organizações criminosas. Os crimes ligados a organizações criminosas, você não pode ter esse garantismo todo. Você tem que ter agilidade na busca e apreensão, prisão dessas pessoas. Então, não importa se o cara é um ladrãozinho do celular, se o cara é um aviãozinho do Comando Vermelho, ou se ele é um autotraficante ou se é um político ligado a essas facções. Esses caras têm que estar presos pro resto da vida. Eu posso falar nomes aqui. Vamos pegar, por exemplo, o TH Joias. O TH Joias foi um deputado estadual ligado ao Comando Vermelho, que foi preso no Rio de Janeiro. Eu não acredito em recuperação para esse senhor. Com todo respeito, eu não acredito que esse homem mereça ressocialização. E ele teria ligação com o ex-presidente que também está preso lá no Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa? Sim, com certeza. E isso não é opinião. Isso não é opinião, isso é fato. Ele fornecia armas pesadas para facções. Então, eu pergunto para você, um homem que pede voto, se coloca na Assembleia Legislativa e dá fuzis nas mãos de menores de idade que vão matar os nossos familiares, este homem tem que ser recuperado? Este homem tem que ler uns livros na cadeia para ter o benefício da saidinha do Natal e fugir, como tantos fazem? Esse homem tem que estar preso para dar o exemplo. Esse homem tem que estar preso num lugar onde ele sequer vai ter banho de sol diário, é banho de sol semanal, com 3 refeições por dia, sem proteína para ele ficar fraco, vestindo roupinha branca, chinela havaiana e tendo absoluta disciplina dentro da prisão, como o Bukele fez. E mais do que isso, a gente tem que acabar com a facção criminosa e com os símbolos das facções. Bukele foi nos cemitérios acabar com as lápides que faziam menção ao crime organizado, porque o crime organizado é uma instituição. E toda instituição, ela trabalha com o imaginário das pessoas. Uma instituição, ela está no imaginário popular. Você tem que acabar com isso. Você tem que acabar com a glamorização das pessoas falando tá 2 porque eu sou do CV. Você tem que acabar com a glamorização das pessoas em São Paulo, pichando 1533, que são as letras do PCC. Isso tem que acabar. Tem que acabar com tatuagem de palhaço, de cara que paga de bandido, que mata policial. Você tem que acabar com a facção e com os símbolos. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, muitos jovens são cooptados pelas facções criminosas, porque lhes é vendido que estar numa facção criminosa lhe dá acesso. Ele vai ter acesso, perdoe o palavreado, né, a uma moto 600 cilindradas, a um carro que ninguém tem e novinhas sentando no colo dele. Isso tem que acabar. Ele tem que entender que entrar para uma facção criminosa é uma sentença de morte. Se ele pintar o cabelinho de vermelho, sair cantando Oruan, pôr fuzil pro alto falando que ele é cria, ele tem que entender que ele assinou uma sentença de morte. Isso só vai ser feito se a gente prender todo mundo perpetuamente. Você fala em El Salvador. Você concorda com o sistema de El Salvador? Você já esteve lá? Não estive lá, mas membros do MBL e do Partido Missão já estiveram lá. E eu concordo como as coisas foram feitas lá, né? A gente tem que lembrar que as críticas feitas a El Salvador, como eles não podem criticar os números, já que os números são muito positivos, eles criticam uma espécie de autoritarismo de lá, o que não é verdade, né? Bukele, quando ele ganhou a eleição, ele teve de esperar 2 anos para que na eleição legislativa ele tivesse maioria na Câmara, para que ele, de 2 em 2 meses,
continuasse aprovando esse estado de exceção que El Salvador entrou para que ele prendesse as facções criminosas. E ele conta, inclusive, com mais de 80% da população, né, de apoio da população. Então, é uma medida que ele precisa renovar democraticamente no Congresso e conta com a esmagadora maioria do apoio da população. Né? Então, você não pode chamar isso de autoritário. Né? O resultado está aí e eu acho que a gente deveria copiar aqui. A gente deveria entender o faccionado como um exército inimigo que invadiu o Brasil. Missão é um partido que nasce agora. Nascemos agora. E aí você tem um projeto de acabar com as facções, de acabar com a violência, mas o partido precisa tomar corpo. Em quanto tempo você acredita que pode chegar a esse patamar de resolver essas questões? Olha, eu acho que todo mundo duvidou do MBL quando o MBL disse que ia fazer o impeachment da Dilma. A gente conseguiu. Todo mundo duvidou do MBL quando a gente brigou com o Jair Bolsonaro e acharam que a gente ia acabar. A gente só cresceu. Todo mundo duvidou do MBL quando a gente ousou falar que a gente ia montar um partido. E muita gente agora duvida que o MBL vai fazer uma grande bancada de deputados e ganhar algumas eleições majoritárias. Eu falo para essas pessoas, vamos esperar o resultado depois das eleições. Eu acredito que já esse ano a gente vai ter uma importante bancada e o Renan Santos já está em terceiro lugar nas pesquisas para presidente do Brasil. Então, quem sabe o que pode acontecer? Se esse homem estiver no debate apontando o dedo pro ladrão do Lula, pro ladrão do Flávio Bolsonaro, eu duvido que as pessoas não vão se encantar no meio do caminho e vão falar, olha, eu nunca vi um candidato como o Renan Santos. Então, tudo pode acontecer. Eu tenho muita fé que esse ano a gente vai chegar lá. Esse cálculo, você já tem pesquisas? Como é que esse cálculo você acredita que terá uma grande bancada? Olha, o Partido Missão já é o partido favorito da geração Z, né? O partido que tem menos de um ano de existência, ele já é o favorito da geração Z. Quando você pega um recorde geracional, as pessoas mais jovens, que tendem a ser mais engajadas politicamente e tendem a ser as pessoas que chegam em casa e enchem o saco dos seus familiares para eles votarem no candidato da pessoa, etc. Essa geração Z, que é quem está mudando o mundo, inclusive, né? As revoluções que a gente vê ao redor do mundo são revoluções da geração Z. A gente acabou de ver uma revolução no Nepal, no próprio El Salvador. Os grandes apoiadores de Bukele, eles começaram na geração Z, né? O Bukele de boné, com linguagem bastante jovem. Nós estamos seguindo o mesmo caminho aqui. A geração Z já está majoritariamente com a Missão, já é o partido favorito dessas pessoas. E eu acredito que com o amadurecimento, né, desses jovens, inclusive você que tem 16 anos aí, tire seu título de eleitor, né, a gente vai fazer um barulho tremendo na política nacional. Os pré-candidatos são, na maioria, jovens? Olha, os pré-candidatos não necessariamente são jovens, né? O Renan, por exemplo, ele tem 44 anos, se não me engano. É jovem. Ele é jovem para a média de políticos brasileiros, sim. Mas ele não é da geração Z. Agora, os nossos apoiadores, eles são majoritariamente jovens, né? Os nossos apoiadores, eles estão ali de 16 a 30 anos. É onde a gente tem mais apoiadores, que são, como eu te falei, as pessoas mais engajadas politicamente. Então, eu acredito que o futuro é glorioso, né? Eu acho que é inevitável que a gente chegue lá. A campanha ainda não começou. Comecei em agosto. Nem se pode fazer campanha. Sim. Você vai configurar crime eleitoral quem fizer campanha. Agora, né? O que você acha como é que você vê, que você visualiza a partir do momento em que começar a campanha? Porque até lá nós temos um bom espaço de tempo ainda, temos aí a questão do Vorcaro, com essas situações todas. Caso ele venha a uma delação antes da campanha, nós sabemos que isso pode mudar muitas coisas, né? Na sua visão, na visão do partido e do candidato, do pré-candidato Rafael, aqui, o que se pode se desenhar daqui para frente? Olha, eu acho que justamente esse escândalo de corrupção, que é uma coisa que abrange muitas pessoas, principalmente do PL, infelizmente. Você vê que a maioria das pessoas envolvidas nesse escândalo são do Centrão e são do PL, infelizmente, né? Vai fazer com que muita gente não possa bater de frente com esses corruptos, com esses bandidos. O Partido Missão, né, e o MBL organizaram as primeiras e as maiores manifestações contrárias ao Banco Master, né, ao escândalo do Banco Master. Nós estamos pedindo formalmente o impeachment de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli, coisas que muitos parlamentares que se dizem de direita não ousam falar. Eu desafio você que está assistindo em casa aí, você que está assistindo, presta atenção. O cara falou que é de direita, é contra a corrupção. Pergunte a ele se ele tem vídeos públicos dizendo que ele é a favor e que ele quer o impeachment de Dias Toffoli, o impeachment de Alexandre de Moraes. Quais figuras políticas têm a coragem de fazer isso? Então, eu acho que isso na campanha vai fazer muita diferença. Enquanto a gente vai ver muitos parlamentares ligados ao Valdemar da Costa Neto, falando, não, veja, talvez impeachment não seja o melhor caminho, acho que a gente não tem que ter CPI da Lava Toga, você vai ver parlamentares e figuras públicas da Missão falando, temos que colocar esse cara na cadeia. O deputado Kim Kataguiri já declarou. Ou o Alexandre de Moraes vai preso, ou ele movimenta a máquina para prender a gente antes, porque a gente não vai parar. Enquanto Alexandre de Moraes não estiver preso, nós não vamos parar. Então, a campanha vai mostrar muito claramente